Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. Muito bem, já estou com minha Bíblia aberta aqui, né? Você. E eu estou no Evangelho que segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo número 9. Uma grande experiência que aconteceu na vida dos discípulos, né? Ali com Cristo. A transfiguração, o Monte da Transfiguração. Está registrado na Bíblia, você pode acompanhar comigo no capítulo 9, a partir do versículo 28. Essa mesma passagem está registrada também no Evangelho de Mateus e de Marcos. Quero fazer a abordagem segundo escreveu o Dr. Lucas. Capítulo 9, versículo de número 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Viram a glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os envolveu e encheram-se de medo e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o texto é tão claro quando diz que Jesus Cristo estava ali em oração. Não sei se você prestou atenção. No Monte da Transfiguração, ele foi com o propósito de orar. Cerca de 8 dias depois de proferir as palavras, Jesus ali falou aos discípulos que cada um deveria levar sua cruz, e ele foi orar. Sempre ensinou isso aos discípulos, a necessidade da oração. Louvado seja o nome do Senhor. E subiu com ele Pedro, João e Tiago, e foram ao monte com o propósito de orar. Como é importante a gente aprender com Cristo, aprender de mim a questão da oração. E quando você ora, você, querido ouvinte, você, meu irmão, que está me ouvindo, você tem orado, você tem colocado em prática esse grande ensinamento que está presente, tão presente no Antigo e sobretudo no Novo Testamento. E aqui aconteceu algo que chamou a atenção dos discípulos. Descrever e explicar todo o sentido desta passagem do texto não é muito fácil. Foi uma revelação tão profunda. Aqui eu aprendo de imediato que a oração move o braço de Deus. E o que aconteceu enquanto Jesus e esses 3 homens oravam naquele alto monte. Então eu quero em breves palavras aqui apresentar no texto algumas coisas que aconteceram e acontecem ainda hoje quando nós oramos. Em primeiro lugar, aconteceu mudança. Veja o verso de número 29.
chamando a sua atenção. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Capítulo 9 e o versículo de número 29. Jesus Cristo, a aparência do seu rosto, diz o texto sagrado, se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Um fenômeno, algo sobrenatural acontece enquanto estamos orando. Você lembra de Moisés? A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava depois que ele passou um tempo na presença de Deus. Não precisa dizer a ninguém que você é uma mulher de oração, que você é um jovem de oração, que você é um homem de oração, porque todos perceberão através da sua vida, do seu brilho, da sua forma de ser. Tudo muda. Você lembra de Ana? Falamos agora, cantamos com Alice Maciel, Ana, uma mulher que orava. A palavra de Deus nos declara que depois da oração, o seu semblante mudou. O seu semblante já não era o mesmo. Uma mulher atribulada, foi até ajuizada pelo sacerdote que estava embriagada, julgou ela errado pela aparência. Está lá em 1 Samuel, uma mulher triste, amargurada, era diariamente provocada pela rival e ela sentiu uma profunda tristeza no coração. Não se animava para comer, não queria alimentação, ela queria orar. E a oração, ela contou a Deus uma história dela. E a Bíblia diz que quando ela orou, o seu semblante já não era o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas mudam. Quando a gente ora, começa as coisas a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. As mudanças vão acontecer. Espera mais um pouco. É tudo no tempo de Deus. Nenhuma oração ela vai voltar vazia, porque a palavra de Deus não volta vazia. Pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e acharei, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É preciso orar. Louvado seja o nome do Senhor. Ana orou, e quando oramos, alguma coisa acontece. O lugar treme, o nome de Deus é glorificado. Mas também, irmãos, acontece a manifestação da glória de Deus, e eu quero ali ler na minha Bíblia, você pode ler também, o verso de número 32, diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se ali com muito sono, pesado de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Deus, viram 2 varões que com ele estavam. Aqui um grande aprendizado. Eles viram a glória. Tem um cântico que eu cantava muito na minha juventude. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar. Contemple a glória de Deus, ore, alguma coisa acontece. Deus manifesta a sua glória, a sua graça, seu poder, quando estamos em oração. Quando Elias orou, o fogo, ele viu o fogo caindo do céu, não só ele, tantos que estavam com ele ali. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Quando oramos, vamos ver a glória de Deus se manifestar. E, acima de tudo, quando oramos, nós vamos ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Fala que teu servo ouve. Vem uma voz: este é meu filho amado, está no verso 35, Lucas 9, 35. Este é meu filho amado, a ele ouvir. Atos 10 fala de Cornélio orando. Deus veio e falou com ele. Quando oramos, o Espírito Santo vem e se revela e fala. O que será que Deus quer falar com você? O que será que Deus quer falar comigo? Será que Deus quer falar conosco? Fala, mas Ele quer que oremos. Deixamos tantas coisas de lado. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos buscar a presença do Senhor. O que será que Deus quer falar conosco nesta manhã? Você tem orado? Tem buscado ao Senhor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A oração, queridos irmãos, não é um monólogo. A oração é um diálogo. É falar com Deus. Quando você ora, a gente ouve a Deus falar conosco. Falamos com Ele, Ele fala conosco também. O que acontece, ou o que tem acontecido quando você ora? Vamos orar, porque quando a gente ora, as coisas acontecem. Essa é uma palavra maravilhosa nesta manhã. Eu quero convidar você a orar pela sua casa, por sua família, pelo seu ministério. Ore pelo seu irmão. Aquilo que você não compreende, ore, que Deus vai te dar vitória. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Glória ao nome do Senhor. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída do